Então, boa tarde. Vamos começar mais esta reunião do Grupo de Trabalho da Avaliação das Condições de Trabalho das Forças de Segurança. Nós hoje temos agendada a audição do Sindicato Nacional da Polícia, uma audição que vai ter lugar por videoconferência e que tem a seguinte grelha de tempos. O Sindicato Nacional da Polícia terá direito a uma intervenção inicial de 10 minutos, a que se segue uma ronda única na qual os grupos parlamentares terão 4 minutos e no final uma nova intervenção da parte do sindicato com uma grelha de tempos de 20 minutos. Em nome deste grupo de trabalho que tem como objetivo acompanhar e avaliar as condições de trabalho das forças de segurança, damos as boas-vindas ao Sindicato Nacional da Polícia e colocamos aqui à disposição, para além desta audição, para poder acompanhar as vossas preocupações no âmbito deste grupo de trabalho ao longo desta legislatura e passava desde já a palavra ao Sindicato Nacional da Polícia, ao seu presidente Armando Ferreira. Não estamos a ouvi-lo, peço desculpa, tenho que ver o som. Peço desculpa. Agora sim, Desculpa. faça favor. Muito boa tarde, desde já cumprimentar a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, na pessoa da deputada Sara Madruga da Costa e todos os senhores e senhoras deputados dos grupos parlamentares presentes. E, antes de mais, também permita-me agradecer o convite formulado ao Sindicato Nacional da Polícia, enquanto um sindicato representativo de agentes, chefes e oficiais da PSP, até porque é importante para os polícias, independentemente da sua categoria hierárquica, terem uma voz e terem alguém que diga aquilo que vai mal na nossa profissão junto dos senhores deputados e, portanto, muito obrigado por isso. Com a anuência da senhora coordenadora, vou então expor nesta primeira ronda destes 10 minutos, que espero que comecem a contar agora, os assuntos que consideramos importantes e que, nomeadamente, muitos deles já são do conhecimento público, mas ainda assim reforçar. Queremos logo começar, se estamos a falar de condições de trabalho, de dizer que nós, na Polícia de Segurança Pública, temos grandes déficits de condições de trabalho em muitos setores ou muitos aspectos de equipamentos. Desde logo em viaturas policiais, que em alguns casos, por falta de manutenção, estão inoperacionais, na situação de instalações e locais de atendimento ao público, policiais, esquadras, divisões, que têm problemas de infraestrutura e têm problemas de construção. Também falta de computadores, equipamento informático, muitas das vezes, fotocopiadoras, impressoras, por ridículo que seja, às vezes nem papel há para imprimir o expediente policial. Já tem havido casos em que são os cidadãos que levam resmas de papel para as esquadras para poderem imprimir as suas queixas. Situações como estas, e que eu irei, de alguma forma, até dar alguns exemplos. Eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, a Esquadra de Santa Maria, Ilha de Santa Maria, Açores, onde uma casa de banho esteve inoperacional durante várias semanas e teve que ser o sindicato, através de um patrocínio que conseguiu de um empreiteiro, ir lá reparar a casa de banho para que houvesse casa de banho, para que os profissionais da Polícia de Segurança Pública que trabalham naquela esquadra pudessem fazer uso das referidas portanto, instalações sanitárias. Portanto, isto são coisas que acontecem. O caso, por exemplo, na Ilha do Corvo, que agora já está a ser resolvido, mas que durante algum tempo afetou, de os polícias estarem em instalações que também agora já estão a ser reparadas, mas que também possuíam problemas e não reuniam as condições para profissionais da Polícia de Segurança Pública lá pernoitarem. Na situação, por exemplo, de viaturas, voltando outra vez a estas duas ilhas, Santa Maria e Corvo,
o facto de que, no caso de Santa Maria, por exemplo, a viatura, quando avaria, é a única que lá está, não há mais nenhuma para substituir que esteja em funcionamento. No caso do Corvo, estivemos vários meses sem qualquer viatura policial na Ilha do Corvo. São coisas deste tipo que afetam a capacidade funcional, por vezes, da profissão policial. Temos o caso da situação do fardamento, que nós temos digamos, uma portaria que regula os uniformes e o fardamento utilizado pelos profissionais da Polícia de Segurança Pública, e por vezes este fardamento não é adequado às intempéries que o nosso país às vezes tem. Quer a situação de no norte estar demasiado frio e não haver equipamento com proteção contra esse frio suficientemente com qualidade suficiente para proteger os profissionais de estarem sujeitos ao frio, tal e qual como situações em que praticamente os polícias não têm equipamento nenhum para se protegerem da chuva. Os polícias, o equipamento que têm são equipamentos que não têm praticamente impermeabilidade nenhuma, tirando alguma especificidade de equipamentos de motociclistas, que esses sim têm capacidade de impedir que a água entre. Ainda recentemente vi um vídeo publicado por um colega meu que depois de uma destas chuvadas agora recentes chegou à esquadra e completamente tirou quase 2 litros de água do casaco que tinha vestido. Portanto, problemas deste tipo são problemas que nos afetam todos os dias na Polícia de Segurança Pública, mas temos que também ir mais longe. O problema dos polícias não pode só ser visto a nível das condições de trabalho nos equipamentos, ou seja, nas coisas materiais. Temos que também ver o problema dos polícias nos salários que têm. Neste momento vivemos com uma realidade em que um polícia só ganha mais 137 euros do que o salário mínimo. Um polícia, quando decide envergar a farda, sabe que vai trabalhar para Lisboa. O seu ordenado base agora é de 801 euros. Muito provavelmente não arranjam T0 por este valor para alugar para viver. A situação de os polícias ansionarem, terem a sua ansiedade de, quando chegarem aos 55 anos, poderem passar a uma situação que já é antiga, que é a situação de pré-aposentação, e que essa situação está há anos, há mais de 10 anos, a ser recusada aos profissionais da polícia. Ninguém consegue ir para a pré-aposentação antes dos 60 anos. E ainda tivemos uma situação este ano pior. Houve polícias, elementos policiais que estavam na pré-aposentação, por causa da situação da pandemia, voluntariaram-se para regressar à situação de ativo, para ajudar no combate à pandemia, e agora foram informados pela direção da polícia que nunca sairão para a situação de pré-aposentação novamente antes de janeiro do ano que vem. Ou seja, as pessoas estavam já a sentar a trabalhar, quiseram regressar para ajudar a sociedade, e agora o agradecimento que nós lhes damos é: não, os senhores vieram, ajudaram e agora vão ficar a trabalhar até ao final do ano, e para janeiro vemos se saem outra vez ou não. Temos também a situação das vacinas, que é uma situação ridícula, no meu entendimento. Eu acabei de sair há coisa de minutos de uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, a Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, e fiquei a saber que, confirmei os dados que já tinha, que nós só temos 11.397 profissionais da Polícia de Segurança Pública vacinados contra a Covid-19 no universo de cerca de 20 mil. E também posso até dizer que na Guarda Nacional Republicana a vacinação só ainda também estão vacinados 10.045 elementos militares da GNR. Portanto, isto é inadmissível. Nós consideramos que, e permitam-me agora se calhar este abuso, temos um senhor que diz que anda de camuflado porque está numa guerra, está a lutar numa guerra, mas esse senhor, pelos vistos, está a lutar a guerra no seu gabinete. Os polícias que lutam a guerra na rua estão a ser impedidos de ser vacinados por esse senhor.
porque falamos do senhor coordenador da Task Force, em português da Força Tarefa, e este senhor coordenador, pelos vistos, achou que ter cerca de 50% dos polícias vacinados é o suficiente. E dou um exemplo. Tenho um colega meu que faz parte da minha direção do sindicato, está com 59 anos e meio. Em outubro, eventualmente, reúne as condições para ir para a aposentação, mas com 59 anos e meio, faz pelo menos 3 vezes por mês serviço no Hospital de Santa Maria e ainda não está vacinado. Sei também que, por exemplo, na esquadra da Presidência da República não está praticamente ninguém vacinado. Há comandos que têm uma taxa de vacinação alta, porque são comandos com menos efetivos, mas comandos como Lisboa e Porto, a taxa de vacinação é muito baixa. E nós não podemos também estar a trabalhar bem, sabendo que uns estão protegidos e outros não estão. Quando chega a hora de ter que ter uma intervenção policial, quem é que nós mandamos? Mandamos quem? Perguntamos primeiro quem é que está vacinado e depois a quem enviamos quem está vacinado? Isso não pode acontecer. A realidade é esta. Os senhores deputados terão que nos ajudar também a tentar perceber porque é que uma profissão que devia estar vacinada até ao dia 30 de janeiro de 2021, a inícios de maio, ainda só tem cerca de 50% do efetivo vacinado. Quando outras profissões que nem sequer eram prioritários foram e muito bem vacinados, já estão praticamente todos vacinados, mas aqueles que não podem fazer trabalho em teletrabalho e que durante o tempo em que outros estiveram em teletrabalho estiveram na rua, continuam por vacinar. Estes assuntos são assuntos que, para nós, não ajudam também para as condições de trabalho. Também falar da falta de efetivos. Sabemos que neste momento está a ocorrer uma escola de alistados. Estão cerca de 800 elementos a acabar o curso, quer dizer, a concluir em agosto, se não estou enganado, em agosto ou setembro, o curso de agentes de polícia, mas depois temos aquela realidade que se anda a camuflar há muitos anos, que temos cerca de 4.000 elementos da Polícia de Segurança Pública com condições para deixar de trabalhar. Ou seja, temos 800 a entrar, temos 4.000 possivelmente a querer sair e que só não saem porque são impedidos de sair. Veja o que eu já disse ainda há pouco, quando falei que mesmo aqueles que já não estavam a trabalhar e que agora regressaram para vir ajudar na pandemia voluntariamente, agora o agradecimento que levaram foram terem que trabalhar até janeiro, pelo menos. Não sabemos se daí para a frente não terão que trabalhar mais. Por fim, fazer aqui também, relativamente às condições de trabalho, por norma, os trabalhadores do setor privado e até do setor local têm o ACT, portanto, a Autoridade para as Condições no Trabalho, para sempre que necessitam de reclamar de alguma coisa que não está bem, reclamarem. Pois bem, nós na PSP deveríamos, e eu digo deveríamos, ter a Inspeção-Geral da Administração Interna, mas parece que a Inspeção-Geral da Administração Interna está mais vocacionada para instaurar processos disciplinares aos elementos policiais e estar preocupada com situações de racismo e de extremismo na Polícia de Segurança Pública, do que estar preocupada em fiscalizar as condições de trabalho dos profissionais da Polícia de Segurança Pública. Em 2019, o Sinapol apresentou uma queixa à Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, porque os polícias, segundo os cálculos que nós fizemos no Sinapol, estão a fazer cerca de 2 meses a mais em horas de trabalho por ano e não foi nada feito. Portanto, das duas uma, ou a Inspeção-Geral da Administração Interna começa a fazer a sua missão, ou então, se calhar é melhor pensarmos em extinguir a Inspeção-Geral da Administração Interna, porque não serve para nada. Se é para instaurar só processos disciplinares, nós já temos a Direção Nacional da PSP para fazer isso. É uma redundância. Portanto, para já, julgo que falei em todos os temas que tinha para esta fase. Muito obrigado. Muito obrigada a nós e vai ter novamente a oportunidade de falar depois da ronda e de responder às questões colocadas pelas senhoras deputadas. Eu pergunto aqui à deputada Susana Amador se pretende colocar a sua questão. Portanto, passo a palavra à senhora deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, senhora Coordenadora. Eu começo por saudar
o Presidente Armando Ferreira e, na sua pessoa, também saudar todos os homens e mulheres que representa nessa importante função sindical, que é muito importante, obviamente, para a valorização das forças de segurança, e queria, obviamente, dizer em primeiro lugar que registamos as devidas preocupações e apreensões que aqui deixou. Em relação às questões da vacinação, com efeito, estão cerca de 50% dos profissionais vacinados, mas é claramente um número que fica aquém daquilo que era o calendário previsto. Como sabemos, houve um conjunto de vicissitudes que são alheios a Portugal em relação ao próprio plano europeu de vacinação e às vacinas disponíveis. Esta questão esteve relacionada com a AstraZeneca e os efeitos adversos da mesma. Houve aqui alguma paragem e a informação que disponho é que após o consentimento informado em relação a esta vacina, o processo irá ser sequencial e irá decorrer. O Sr. Secretário de Estado, Antero Luís, também está, obviamente, a trabalhar com a Task Force no sentido deste processo ter a aceleração que merece. Como diz, é complexo estar a identificar os profissionais que estão vacinados e os que não estão para irem para a frente de trabalho e para a frente de serviço, e isso é de facto um imperativo, e um imperativo que estejam todos vacinados, e será seguramente também da parte deste grupo parlamentar uma preocupação que vamos acompanhar, e daí também que tenha já entrado em contacto, quer com o Ministério da Saúde, quer obviamente também com o Ministério da Administração Interna, para que este processo se conclua com a rapidez que se exige, tendo em conta as vicissitudes, como digo, algumas alheias a Portugal, mas e que tiveram a ver com as vacinas, em particular a da AstraZeneca. Depois, em relação às questões que aqui referiu e as preocupações que identificou, julgo que foi muito importante ter-se retomado a agenda do diálogo social, portanto, é com o Ministério da Administração Interna e convosco, estiveram também reunidos esta manhã. Em março também houve outra reunião, e julgo que são essas reuniões e é esse diálogo social que vai fazer com que avancem muitas das preocupações e de valorizações e de revisões de subsídios de risco, neste caso, e de suplemento, que são reivindicações já antigas. É muito importante, nesta fase, um dos primeiros pontos dessa agenda está praticamente concluído, que tem a ver com o regulamento para a promoção e segurança e saúde no trabalho, que o diploma estará fechado muito em breve e que avançou rapidamente, e depois, obviamente, avançar para as questões dos suplementos remuneratórios e para a revisão dos mesmos, uma vez que existem uma míriade de subsídios, mais de 10, e é fundamental fazer uma revisão global, atualizar e, ao mesmo tempo, também cumprir, obviamente, aquilo que estava no Orçamento de Estado em relação à questão do subsídio de risco. E, ao mesmo tempo, também nessa agenda é importante acompanhar aquilo que será o novo ciclo de programação da Lei de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança. Em relação ao subsídio de risco de combate à pandemia, perguntava-lhe igualmente também o ponto de situação, uma vez que a portaria foi publicada no dia 24 de março, foram igualmente, obviamente, as forças de segurança abrangidas, e, portanto, perguntava-lhe também o ponto de situação em relação a esse subsídio, que decorria também ele próprio do 291 do Orçamento de Estado. Ao mesmo tempo, há um grupo de trabalho interministerial com as finanças, com a administração pública e com o MAI, que está a trabalhar estas questões, portanto, dos subsídios de risco e do suplemento remuneratório. O objetivo e calendário é que até ao final de junho do primeiro semestre este processo esteja ele próprio também fechado e concluído, o que penso que é importante, tendo em conta que são matérias das quais o sindicato tem vindo a acompanhar e que fazem parte da vossa agenda reivindicativa. E, por último, as condições de trabalho que aqui referiu. Obviamente, todos nós conhecemos situações, infelizmente, dessa natureza. Eu próprio, também, em nome do grupo parlamentar, tenho estado a visitar esquadras e postos, quer da PSP, quer da GNR, mais no meu círculo, no Círculo de Lisboa. Portanto, identificamos, de facto, ainda grandes problemas, deficiências e algumas fragilidades, mas o que é certo também é que esta lei de programação permitiu um avanço significativo em termos de obras, de fundo e reabilitações, cerca de 80, e o ano passado conseguiu-se, de facto, entregar 1.200 viaturas, conseguiu-se avançar também no componente do armamento, com 13.000 armas entregues, e em termos de equipamentos também mais de 35.000 equipamentos, ou seja,
É uma lei de programação com mais de 450 milhões de euros, que está a fazer o seu caminho e que nesta ótica de melhorar o edificado, reabilitar ou fazer de raiz, mas a prioridade é mesmo fazer reabilitação, e esta componente toda que referiu das viaturas, que é importante estarem sempre, obviamente, em bom estado, para que não só se faça o combate ao crime, mas que se faça também a dissuasão e a prevenção do mesmo, e é fundamental estarem bem apetrechados, a parte das questões, obviamente, do armamento e da proteção individual a que têm direito. Mas, como digo, foi feito um caminho e esta lei permitiu já, de facto, um conjunto de melhorias significativas nestes eixos e nestas dimensões. Em relação aos recursos humanos, Sra. Coordenadora, para concluir, em relação aos recursos humanos, de facto, o plano plurianual de admissões tinha aqui uma previsão até 2023 de cerca de 10 mil profissionais. Não se conseguiu sempre cumprir essa calendarização e essa cadência de admissões, e, portanto, em 2020 foram cerca de 1000. Pela primeira vez, o RASI dá um sinal de balanço positivo entre entradas e saídas. É ténue, é certo, 0,8%, mas o que é certo é que tínhamos 44.798 efetivos e agora temos 44.969. Portanto, é um pequeno salto, ainda aquém, obviamente, daquilo que queremos ter no que diz respeito a esse encontro de saídas e chegadas nas nossas forças de segurança. Perguntava-lhe ainda também, em relação às questões que colocou, qual a importância que terá também toda a componente de valorização remuneratória no que diz respeito a promoções, que sei que também é algo que vos preocupa, mas, como digo também, este é um trabalho conjunto que não depende só do MAI, depende do MAI, do Ministério das Finanças, e estou certa que entre as admissões e entre as promoções futuras e neste caderno de agenda social e diálogo social conseguiremos fazer aquilo que se pretende, que é valorizar as condições de trabalho e remuneratórias das forças de segurança, que de facto precisam de estímulos acrescidos para uma valorização do seu salário, que o salário base, como sabemos, é baixo, mas à qual esperamos, obviamente, com os novos subsídios, subsídio de risco e com os suplementos revistos e atualizados, a fazer um acrescento e valorizar, como têm que ser valorizados os homens e as mulheres que servem as forças de segurança, e neste caso em particular a PSP. Mais uma vez, muito obrigada pelo vosso trabalho. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, incumbe-me falar em nome do Grupo Parlamentar do PSD e começar por dizer que o Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado com enorme preocupação aquilo que nós consideramos que tem vindo a ser o desinvestimento e a deterioração das condições da PSP, quer materiais, quer humanas. Temos feito esse acompanhamento, temos colocado algumas questões, quer escritas, quer em audições regimentais, sempre que é possível, e, portanto, esta audição e esta vossa presença é muito importante para nós, porque também nos permite perceber qual é que tem sido, em termos de concertação social, o envolvimento e as vossas posições e as vossas reivindicações junto do Governo da República. Algumas das questões que nós temos vindo a colocar foram abordadas por vós agora nesta audição, nomeadamente a questão da pré-apresentação, a questão esta com a qual nós confrontamos o Sr. Ministro ainda recentemente, quando esteve cá na Assembleia da República. Gostaríamos também de perceber de uma questão muito importante que referi em relação ao plano de vacinação e à reunião que teve, qual foi a explicação que foi dada para o facto de ainda só terem sido vacinados 50% dos agentes da PSP. Gostaríamos de perceber realmente qual é que é a explicação que o Governo dá para essa circunstância, e também um assunto que agora está neste momento em curso, ou esperamos nós que esteja em curso, tem a ver com a questão da revisão dos suplementos remuneratórios. Queríamos perceber se já tiveram alguma reunião com o Governo sobre esta matéria, qual é que é a vossa expectativa, nomeadamente em relação a duas reivindicações bastante antigas. A primeira, o subsídio de risco, e a outra, o subsídio de insularidade a atribuir aos agentes da PSP que desenvolvam funções nas duas regiões autónomas. Ainda em relação à questão de subsídios, e também foi aqui colocada essa questão, e recebemos também críticas em relação a essa situação, tem a ver com o subsídio de risco do Covid. Nós temos aqui tido o feedback da parte dos sindicatos da PSP, gostaríamos também de ouvir a vossa opinião, para a circunstância da portaria que o Governo
regulamentou sobre esta matéria ter ido aquém daquela que foi a deliberação do Parlamento e não estar a abranger e a ter o alcance que era expectável no número de efetivos e, portanto, gostaríamos de perceber se também corroboram esta crítica em relação a esta portaria e se já têm também algum feedback da parte do Governo em relação à questão do subsídio de risco. Também temos aqui algumas questões para colocar em relação a outra questão bastante importante e que também nós temos acompanhado com enorme preocupação, tem a ver com a questão do reforço do número de efetivos. Por várias vezes questionamos, quer nesta legislatura, quer na anterior, o Sr. Ministro da Administração Interna para esta necessidade, tendo o Sr. Ministro da Administração Interna, quer na legislatura anterior, quer ainda na última audição que esteve cá na Assembleia da República, dito que a prioridade do reforço do número de efetivos foi, em primeiro lugar, em Lisboa e, em segundo lugar, na região autónoma dos Açores. E, portanto, isto preocupa-nos porque nós temos também a consciência, e queríamos ouvir a vossa opinião sobre isso, que outras zonas do país e também a região autónoma da Madeira têm uma carência e precisam de reforçar o seu número de efetivos com alguma urgência e era importante perceber destes cursos neste momento que estão a ter lugar da formação de novos agentes, para onde é que serão as prioridades do reforço dos efetivos a nível do país. Ainda em relação a questões que estão pendentes e que nós temos vindo também a acompanhar. Também temos aqui o feedback negativo em relação à questão do pagamento do suplemento de patrulha. Queríamos perceber se o vosso feedback também corresponde ao nosso, no sentido de haver críticas, porque os profissionais não recebem os suplementos remuneratórios pela razão do seu serviço. E, portanto, há aqui bastantes críticas em relação à forma como está a ser pago o suplemento de patrulha, até tendo vindo a ser entendido que o fracionamento deste suplemento vai contra a lei e é manifestamente ilegal. Em relação também aos polícias em comissão de serviço nas polícias municipais do Porto e de Lisboa. Também temos aqui um feedback também negativo em relação a esta situação, a pedir também a intervenção do Parlamento na resolução desta situação, para além da questão da situação dos chefes no último índice remuneratório, que também tem sido uma questão que tem sido colocada por parte dos sindicatos, exigindo aqui melhorias. Em relação às questões materiais, foram aqui dadas por vós alguns exemplos concretos. Nós também temos aproveitado para fazer um elenco por todo o país de várias situações de esquadras que estão a precisar de obras. Posso também falar naquelas que conheço bem, que tenho acompanhado desde a anterior legislatura na região autónoma da Madeira, como é o caso, por exemplo, da Esquadra do Porto Santo, da Esquadra da Ponta de Sol, da Esquadra da Calheta, para não falar também da Esquadra de Santa Cruz, que também está a aguardar há muito tempo por novas instalações e, obviamente, que nós temos feito tudo o que está ao nosso alcance para reivindicar, por parte do Governo, melhores condições e também vamos naturalmente seguir com atenção o novo plano de infraestruturas para perceber o que é que foi priorizado e o que foi efetivamente concluído do plano anterior para o novo plano, tendo, por exemplo, por referência à questão das esquadras da Madeira. Nós chegamos à conclusão é que do anterior quadro para o novo ainda não há nenhuma obra no terreno. Nós estamos ainda neste momento em fase ou de análise de projetos de arquitetura ou de análise de projetos de execução e, portanto, ainda estamos muito longe de ver as obras no terreno e, portanto, é um assunto também que pedíamos que voltassem outra vez também a falar e, eventualmente, a dar outros exemplos que têm conhecimento, certamente, sobre esta situação. Outra questão que também achamos bastante importante e que vocês referiram na vossa intervenção e que gostaríamos também que agora, com mais tempo, pudessem nos facultar mais elementos, tem a ver com aquela atuação ou falta de atuação da Inspeção-Geral da Administração Interna. Gostaríamos, se possível, que nos pudessem fazer chegar mais elementos sobre essa situação, que obviamente poderemos fazer também o nosso trabalho de fiscalização da atividade do Governo, colocando questões sobre esta questão da Inspeção-Geral da Administração Interna, mas para isso precisávamos também
de mais elementos. Também, só para terminar, dizer que temos também aqui um levantamento da questão da compensação pela incapacidade de trabalho, que temos aqui essa referência, esse levantamento, que fruto dos acidentes de serviço, os agentes da PSP, a quem for determinada incapacidade inferior a 30%, com direito à indemnização, estão a ter dificuldades para ver consagrados os seus direitos, e que é necessário fazer uma alteração legislativa para que na prática se acautele este direito e esta compensação de incapacidade no segmento dos acidentes de serviço. Estou aqui também a tentar ver nos meus apontamentos, mas penso que, tendo em conta que as preocupações que foram manifestadas por vós e tendo em conta aquele levantamento que o grupo parlamentar do PSD tem vindo a fazer, daqueles pontos que têm que ser melhorados, eram estas perguntas que tínhamos para vos colocar. Obviamente que, se acharem que há algum aspecto que não conste desta listagem e que queiram também compartilhar com este grupo de trabalho, agradecia que o fizessem, até porque, como referi no início, nós estamos cá para isso, para ouvir as vossas preocupações e para tentar arranjar soluções, ou para pressionar o Governo a que atue no âmbito da sua competência. E mais uma vez obrigada. Passava-lhe então a palavra, terá direito a uma intervenção final até 20 minutos. Muito obrigada. Ora, muito obrigado. Vou aqui olhar para as minhas notas. Muito boa tarde, Sra. Deputada Susana Amador. Envio os meus cumprimentos. Sobre o subsídio de risco, que nós agora queremos chamar de suplemento de risco, até porque, se for subsídio, não é considerado remuneração, e nós hoje transmitimos isso ao Sr. Secretário de Estado Adjunto, que o importante é que não seja um subsídio, mas sim um suplemento, até para ele também ser pago em 14 vezes, e para ser pago durante o período em que o elemento policial possa estar numa situação de licença, imaginar maternidade ou férias, ou o que quer que seja. Inclusive, fui eu próprio que levantei esta questão ao Sr. Secretário de Estado, que durante esta semana foram dados a conhecer através dos meios de comunicação social, já que internamente através da polícia nós não soubemos, que havia uma ameaça sobre a vida de polícias, entre os quais os portugueses também, na Europa. E, de facto, isto vem dar-nos força naquilo que nós dizemos que queremos para o subsídio de risco. Ou seja, um subsídio de risco tem que ser pago pela profissão que se tem, porque é ser polícia que é o risco e não necessariamente pela missão que se desempenha dentro da PSP, porque essas missões já existem também outros suplementos que de algumas formas as compensam. Portanto, sobre o subsídio de risco, hoje estivemos com o Sr. Secretário de Estado Adjunto, mas não foi-nos apresentado qualquer proposta. O Sr. Secretário Adjunto diz que ainda está dependente do grupo de trabalho que foi criado com o Ministério das Finanças para saber o que é que vai apresentar. Portanto, hoje estivemos a falar, basicamente estivemos a limar arestas e a dizer ao Sr. Secretário de Estado aquilo que pensamos sobre a atribuição do subsídio de risco e, nomeadamente, no caso do Sinapol, nós fomos bastante pragmáticos e dissemos que, para nós, o subsídio de risco terá que ser compensado da mesma forma que é compensado para outras forças policiais, nomeadamente para a Polícia Judiciária. Não pode haver um risco diferente para os elementos das Forças de Segurança, PSP e GNR, que há para os elementos da Polícia Judiciária. E aliás, sem desprestígio para a Polícia Judiciária, que merece maior consideração, sendo uma excelente força policial, felizmente para a Polícia Judiciária não há tantos elementos mortos em serviço como há na PSP e na GNR. Portanto, os profissionais da PSP e da GNR merecem, mais do que ninguém em Portugal, receber este subsídio de risco, porque exatamente são profissionais que são mortos, são agredidos, são maltratados e merecem ser compensados por isto. E o facto de serem polícias, muitas das vezes, é a razão deles estarem perante esse risco. Ainda me lembro, há pouco tempo, imagens de um colega que estava fora de serviço, à civil, num supermercado, e de repente foi agredido por um indivíduo que ele tinha feito uma detenção uns tempos antes. Portanto, isto é o risco de ser polícia. É o risco de andar na rua e poder
nunca chegar a casa, ir para o hospital e do hospital, eventualmente, e muito lamentavelmente, para um cemitério. Portanto, o subsídio de risco, nós hoje ainda não sabemos o que é que aí vem, estamos à espera que nos seja entregue um diploma, um anteprojeto, um documento de trabalho, para sabermos o que é que o Governo pretende, porque também não somos nós que vamos estar a dizer ao Governo, de alguma forma, queremos A, B, C ou D, deixámos o alerta que, se a Polícia Judiciária já tem uma coisa, a PSP e a GNR deverá ter algo semelhante. Sobre ainda o que a senhora deputada Susana Amador questionou do subsídio de risco Covid-19. Está igual ao Covid-19. Está uma confusão autêntica. Tanto está que hoje o Sr. Secretário de Estado deu-nos conhecimento disto, e muito bem, que a portaria está para reavaliar-se, até porque estava a haver problemas na atribuição do suplemento com justiça aos profissionais das Forças de Segurança, PSP e GNR, e também polícias municipais, que não estavam a ver o suplemento reconhecido, porque a forma como a portaria estava feita não era especificamente feita para uma missão como a policial. Porque, no nosso entender, qualquer polícia que está de serviço está a sujeitar-se ao risco do Covid-19. E aquilo que estava a acontecer era que só se estava a reconhecer o risco de Covid-19 a determinado tipo de profissionais de polícia que representariam menos, se calhar, de 1% do efetivo da Polícia de Segurança Pública. Depois, entretanto, alargou-se a mais alguns, mas ainda assim não falamos, se calhar, de 10% da Polícia de Segurança Pública a receber este subsídio. E os colegas que estão na patrulha, que estão nas esquadras, que diariamente andam na rua, estavam muito indignados, e com razão, porque é que fulano tal, que não andou na rua às horas que ele andou, não andou-se a sujeitar ao problema que ele sujeitou, recebe esse suplemento, noutra profissão fora da PSP, e ele, na Polícia de Segurança Pública, não recebe. Portanto, sobre isto estamos à espera do esclarecimento ou da reavaliação do devido suplemento para, nas palavras do Sr. Secretário de Estado, ser atribuído com justiça em razão da missão. Portanto, sobre isto, dizer isso. Sobre as promoções. Foi tema que hoje também foi falado. Eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Secretário de Estado que já o ano passado, em novembro, o Sinapol teve umas ações de protesto, exatamente porque durante 2020 não tinha havido abertura para promoções na Polícia de Segurança Pública, nas carreiras de agentes, nas carreiras de chefes e nas carreiras de oficiais. As últimas promoções que estavam a ocorrer e que ocorreram em 2020 diziam respeito a processos concursais abertos em 2019, ou seja, neste momento já temos o ano 2020 todo corrido sem abrir nenhum processo concursal. Os processos concursais, estamos a chegar a maio, ainda não foram abertos. Na altura, o ano passado, quando nós fizemos as ações de protesto, o senhor Ministro da Administração Interna, através do seu gabinete, confirmou que ainda em 2020 estariam concluídos os processos concursais de promoção na Polícia de Segurança Pública. Isso não aconteceu. Este ano também não aconteceu. O Sr. Secretário de Estado, hoje interpelado sobre a situação, disse que é um problema do Ministério das Finanças, que o Ministério da Administração Interna, da parte do Ministério da Administração Interna, tem o problema todo resolvido. Trata-se de um travão que o Ministério das Finanças está a fazer por razões que nós não conhecemos. A verdade é esta. Se não houver uma abertura de procedimento concursal, aliás, mesmo havendo abertura de procedimento concursal este ano, já ninguém é promovido este ano, só vai ser promovido em 2022. Ou seja, vamos estar sem promoções na PSP desde 2019, que foi a última vez que abriu um procedimento concursal para promoções na Polícia de Segurança Pública. Vamos estar 2019, vamos ter 2020 sem promoções nenhumas e 2021 também sem promoções nenhumas. E isto está também a causar grande descontentamento aos profissionais da Polícia de Segurança Pública. E, portanto, penso que terei respondido a todas as perguntas e questões questionadas pela senhora deputada Susana Amador. Passando à senhora coordenadora e senhora deputada Sara Madruga da Costa, do PSD, portanto, a explicação que nos foi dada sobre não haver promoções, portanto, foi esta que eu acabei de referir, ou seja, o Ministério das Finanças não autorizou ainda que haja abertura de procedimentos concursais para as promoções
na Polícia de Segurança Pública, ainda que elas já estejam quase a ficar com 2 anos de atraso. Sobre a reunião que tivemos hoje sobre a revisão dos suplementos remuneratórios e expectativas, e nomeadamente o subsídio de risco e o subsídio de insularidade. Por partes, como eu já disse, não nos foi entregue nenhum documento de trabalho. As expectativas são sempre muitas, porque nós não sabemos o que é que vai chegar, é a expectativa e a ansiedade. Quer dizer, não sabemos o que é que o Ministério, o que é que o Governo nos vai apresentar como documento de trabalho. Não sabemos qual é que é a percentagem que vai querer dar, se vai querer fazer como está na Polícia Judiciária, se vai querer diferenciar o risco da PSP e da GNR do risco que é atribuído à Polícia Judiciária, o que no nosso entender é errado. E como já também referi, não há riscos diferentes, somos polícias em qualquer lado e infelizmente a PSP e a GNR têm sido aqueles que mais vidas têm dado em defesa do nosso país. Atrevo-me a dizer que nós andámos muitos anos a dormir com este assunto. Por mais que os sindicatos evidenciassem a necessidade de se compensar o risco que os profissionais da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana tinham no desempenho da sua missão, andámos muitos anos a não fazer nada. Felizmente foi feito, e aí tenho que agradecer, e agradeço em nome dos polícias aos senhores deputados da Assembleia da República terem tomado essa iniciativa e terem aprovado no Orçamento de Estado a necessidade de aprovar um subsídio de risco, ou um suplemento de risco, como nós queremos que seja, no Orçamento de Estado, e que entre em vigor, ou que esteja pronto, até junho deste ano. E o Sr. Secretário de Estado hoje disse que vai estar pronto até junho deste ano, e inclusive criou uma comissão técnica que vai reunir mais ou menos de 2 em 2 semanas para acelerar as reuniões com os sindicatos. E, portanto, esta comissão técnica terá representantes de cada um dos sindicatos com representatividade na PSP. Sobre o subsídio de insularidade, o Sinapol Açores, portanto, o nosso braço sindical na região autónoma dos Açores, eu digo isto com muito orgulho, foi talvez a primeira estrutura sindical a falar na necessidade de compensar a insularidade dos profissionais da Polícia de Segurança Pública nas regiões autónomas. E, de facto, nos Açores já foi aprovado, portanto, na Assembleia Legislativa Regional, a atribuição desse subsídio de insularidade. Aquilo que neste momento falta é os senhores deputados da Assembleia da República, de facto, avançarem com uma regulamentação sobre isto. Porque o problema que nós temos é os profissionais da Polícia de Segurança Pública são profissionais da República, como se costuma dizer nas regiões autónomas. E neste sentido, não são os governos regionais responsáveis por pagamentos e, como tal, não sendo também funcionários regionais, não estão a ver reconhecido o seu direito de insularidade. Ainda que nós tenhamos conhecimento que existem casos de outros profissionais que são da República e que já estão a receber o subsídio de insularidade. Dou um exemplo, e se não fui enganado, a Universidade dos Açores, ainda que seja um estabelecimento da República, do Ministério, neste caso do Ensino Superior, já tem os seus profissionais a serem remunerados com o subsídio de insularidade. Portanto, eu julgo que se trata mesmo de uma questão legislativa da Assembleia da República e peço então também aos seus deputados ajuda neste sentido de uma vez por todas atribuir o suplemento ou o subsídio de insularidade aos profissionais da PSP que trabalham nas regiões autónomas. E aproveito aqui para dizer uma coisa que para mim considero completamente ridículo, que é, já que estamos a falar de insularidade, vão todas as semanas elementos policiais para a Ilha do Corvo, da Polícia de Segurança Pública. Foi algo que a PSP quis começar a ter, em permanência, profissionais da PSP a policiar, portanto, a Ilha do Corvo, e tem, sendo que normalmente existe um elemento masculino e um elemento feminino, e um dos elementos terá sempre que ser possuidor de formação em segurança aeroportuária, até para dar assistência portanto, aos voos comerciais que existem para aquela ilha. Agora, o que é ridículo é que só se paga 10 euros por dia de ajudas de custo a estes elementos policiais que lá estão.
Eles vão para lá em jornadas normalmente de 7 dias, às vezes acabam por ser 15, quando a tempestade é demasiado grande e não permite voos e não permite a rendição do dispositivo, mas a verdade é que eles estão lá, deslocados muitas das vezes, inclusive de Santa Maria, estão completamente do outro lado do arquipélago a ganhar meramente mais 10 euros por dia. Porquê? Porque supostamente recebem alimentação e recebem alojamento. Eu acho que isto também terá que ser revisto. Não é justo estar a obrigar um elemento policial a estar 7 dias, 8 dias, 10 dias, 15 dias às vezes fora de casa a ganhar 10 euros por dia de ajudas de custo. Isto é algo que eu tinha que transmitir aos senhores deputados. Falar ainda à senhora deputada Sara Madruga da Costa sobre o que é que nós queremos dizer com a atuação do IGAI, e faremos chegar a queixa que apresentámos ao IGAI em 2019, então ao grupo parlamentar e ao grupo de trabalho. Basicamente, o que nós dissemos e que eu quis dizer há pouco é os profissionais da Polícia de Segurança Pública, quando têm problemas de litígio laboral, não têm ninguém a quem recorrer, porque recorrem aos sindicatos. Porque recorrer a uma direção de polícia que é completamente negativista e que recusa praticamente 99% dos requerimentos que são feitos é perder tempo. E o que acontece é horários de trabalho, em alguns casos com horas a mais, direitos, por exemplo, que já foi falado do caso dos agentes, aliás, do subsídio de patrulha, e já lá vou, daqui a pouco já o subsídio de patrulha, mas o caso do subsídio de patrulha, que não é pago a determinado tipo de profissionais, porque não é pago, mesmo quando a lei diz que tem que ser pago. Ou seja, não há uma entidade reguladora e uma entidade que tenha poder sob a hierarquia da Direção Nacional, que às vezes o que eu acho que está a faltar à Direção da Polícia é haver alguém que fiscalize a sua atuação, porque não há. A nossa Direção da Polícia não tem fiscalização praticamente nenhuma. E, no nosso entender, essa fiscalização devia ser feita, tal e qual como existem outras inspeções gerais em toda a Administração Pública, devia ser feita pela Administração-Geral da Administração Interna. E se nós nos queixamos que há carga horária a mais, tivemos uma reunião com a senhora Inspetora-Geral da Administração Interna, expusemos a situação. E 2 anos depois, a carga horária a mais continua. E nós, nas nossas contas, volto a dizer, os profissionais da Polícia de Segurança Pública trabalham em horas, ao final dos 12 meses do ano, mais 2 meses de trabalho gratuito, salientando que aos profissionais da PSP nunca foi paga, em toda a história da Polícia de Segurança Pública, horas extraordinárias. Portanto, é preciso perceber o que é que se passa. Depois temos o caso de a bolsa de horas que os profissionais da PSP têm, que é, agora com a situação da pandemia, isto foi acumular folgas e folgas e folgas e folgas na bolsa de horas. O problema é que diz a bolsa de horas que se não forem gozadas em 6 meses, esses trabalhos a mais é como se não tivessem existido, vão para o lixo. A pergunta é esta. Assim é muito fácil. Porque cada vez que o polícia dirige-se ao seu comandante e pede, olha, quero um excesso por o dia que eu trabalhei a mais, o comandante diz, olha, não, tenho falta de efetivos, não lhe posso dar. Isto não pode acontecer. E, aliás, nós vamos propor agora, brevemente, uma regulamentação de que as horas que estão a ser devidas aos profissionais da PSP, se não forem compensadas no prazo de 6 meses, terão que ser pagas como horas extraordinárias. Os profissionais da Polícia de Segurança Pública não são escravos de ninguém. Não andam aqui a trabalhar de borla como qualquer outro trabalhador também não trabalha de borla em Portugal. Portanto, nós queremos ser remunerados por aquilo que fazemos. Se a polícia nos diz amanhã precisamos que você não esteja de folga, a folga vai-lhe ser compensada mais tarde e depois essa folga demora meses ou até, se for preciso, anos para ser compensada, isso não nos interessa. Portanto, se os profissionais da Polícia de Segurança Pública quiserem gozar as suas folgas, têm que gozar nos 6 meses. Se não puderam gozar nos 6 meses, a PSP tem que converter isso em dinheiro e pagar como horas extraordinárias. E é neste aspecto que nós achamos que a Administração Interna, a Inspeção-Geral, não está a funcionar. Porque vemos a Inspeção-Geral preocupada com comentários no Facebook sobre coisas radicais ou sobre racismo. Não achamos que isso esteja mal. Não estamos a dizer que isso esteja mal. Agora, a Inspeção-Geral não se pode só preocupar
em estar a querer disciplinar os profissionais da Polícia de Segurança Pública, ou seja, os trabalhadores, e não disciplinar a instituição porque tem instalações em más condições, o local de trabalho não é correto para a missão que está a ser desempenhada. Eu dou um exemplo, indo à Madeira. A esquadra de Porto Santo, segundo aquilo que me foi transmitido pelo meu representante em Porto Santo, a esquadra de Porto Santo, eu vou ler, a esquadra do aeroporto de Porto Santo, o espaço destinado ao aquartelamento, arquivo, tomar refeições e cacifres tem só o tamanho de 5 metros quadrados. Ou seja, em 5 metros quadrados estão os cacifres dos profissionais, está o sítio onde se mete dossiês, está equipamento policial e é lá também que eles fazem as suas refeições. E a pergunta que eu faço é onde é que está a Inspeção-Geral da Administração Interna para isto? A Inspeção-Geral da Administração Interna tem que ter coragem de chegar ao sítio e dizer isto não tem condições para os profissionais da Polícia de Segurança Pública trabalharem. Isso tem que ser dito. Nós queremos uma Inspeção-Geral da Administração Interna na sua plenitude. Quer fazer a parte de fiscalização dos trabalhadores, muito bem. Mas tem que também não se esquecer de fiscalizar a atribuição dos direitos laborais aos trabalhadores da Polícia de Segurança Pública. E tem que ter um papel semelhante ao ACT. E é isso que não está a ter. Mas farei chegar, sobre as horas de trabalho a mais, farei chegar ao grupo de trabalho. Os acidentes em serviço, para a última resposta à senhora deputada, dizer-lhe que, de facto, desde, eu se não estou enganado, 2014, não está a ser paga qualquer compensação pelas desvalorizações de IPPs, tanto incapacidades permanentes, atribuídas aos profissionais da Polícia de Segurança Pública e julgo que a outros profissionais de outras forças, por acidentes em serviço. E isso, de facto, necessita de uma alteração legislativa, porque também a Caixa Geral de Aposentações sustenta o não pagamento em alterações legislativas que terão sido feitas. Mas pior do que isto é nós termos profissionais da Polícia de Segurança Pública acidentados em serviço, a necessitar de fazer cirurgias, cirurgias em alguns casos com grau de severidade que necessita que a cirurgia teria que ser feita hoje, e estão 5, 6 meses à espera da Polícia de Segurança Pública autorizar a cirurgia. Nós temos casos de profissionais da Polícia de Segurança Pública que tiveram agravamento de lesões porque a cirurgia não foi feita na altura adequada, porque a Polícia de Segurança Pública demora meses para autorizar os pagamentos. E pior, quando às vezes autoriza os pagamentos, autoriza do tipo: olha, o senhor trouxe para aqui um orçamento num hospital privado de 14 mil euros, mas nós não vamos pagar mais 3 mil. O senhor arranja uma operação mais barata porque nós não vos pagamos mais disto. Isto não pode acontecer. Se a PSP diz que não paga mais, então a PSP que arranja o sítio para fazer a operação pelo melhor valor. Não esteja a dizer ao profissional da Polícia de Segurança Pública que tem que estar 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses de baixa, em que está a receber o seu salário, curiosamente, e que se calhar o salário que recebeu já dava para pagar a operação, a ter agravamento da sua lesão corporal, porque a Polícia de Segurança Pública tem um serviço, que é o Gabinete de Ontologia e Disciplina da PSP, que, de vez de acelerar os processos que deveriam ser urgentes de recuperação física dos profissionais da PSP que têm problemas adquiridos por desempenho de funções policiais, não, faz tudo por tudo para travar. Isso não pode acontecer. E aqui também eu julgo que a Inspeção-Geral da Administração Interna devia ter um papel. Devia ter um papel preponderante. Porque é que um profissional esteve vários meses à espera de ser sujeito a uma cirurgia, quando, se calhar, se tivesse sido feita logo a seguir ao seu acidente, e quando eu digo acidente, estamos a falar de acidente de automóvel, de agressões, de ter, por exemplo, vamos aqui ser um bocadinho, aqui se calhar vou estar a abusar um bocadinho e entrar um bocadinho numa realidade fictícia, ter levado com um teto de uma instalação policial em cima. E digo isto para quê? Para, se calhar nos minutos que me faltam, fazer aqui um ponto de situação. Por exemplo, indo a Braga, na esquadra de Braga, os profissionais
que estão em Braga, da Esquadra de Investigação Criminal, tiveram que sair de onde estão noutros gabinetes, devido a infiltrações no telhado. O graduado de serviço, por exemplo, não tem qualquer proteção. O graduado de serviço está diretamente para a porta da rua. Ou seja, a sua proteção até também contra o frio, contra outro tipo de... até de pessoas que entrem derrompante ali pela esquadra adentro, não existe. No caso, por exemplo, do Porto Santo, eu já referi a situação. De facto, a esquadra de Ponta do Sol na Madeira está a ser construída, mas a de Santa Cruz, que está completamente decrépida e num estado que se calhar já não devia comportar lá ter elementos, ou pessoas dentro, já nem falo elementos policiais, pessoas dentro, não sabe para quando a sua recuperação. Na Madeira e no Funchal existem as oficinas da Penteada, que também têm algumas faltas de condições, nomeadamente para o elemento que está a fazer segurança às instalações, em que a sua cabine, onde o elemento está, não tem também condições já para lá estar ninguém, está completamente degradado, em muito mau estado. Por exemplo, dizer que na Madeira, se há uma senhora oficial de serviço, não tem quarto para dormir quando está no serviço de 24 horas no comando, porque o único quarto que existe é masculino. Por exemplo, há falta de acrílicos de proteção, que já praticamente nós vemos em todo lado por causa do Covid-19, há falta de acrílicos de proteção em determinados serviços de atendimento ao público na Madeira. No caso, por exemplo, dos Açores, nós temos sido muito críticos, e o Sinapol Açores, tal e qual como o Sinapol Madeira, têm sido bastante críticos relativamente às condições de algumas instalações. Nos Açores, por exemplo, em Ponta Delgada, existe algo que se chama novas instalações. Aquelas novas instalações são os pré-fabricados que foram construídos há mais de 30 anos atrás, provisoriamente, para as novas instalações da polícia. Curiosamente, eu trabalhei em Ponta Delgada há 26 anos atrás e já na altura, há 26 anos atrás, as novas instalações estavam completamente maltratadas e 26 anos depois continuam como estão, sem ter condições. O próprio Comando Regional, nos Açores, está num edifício que não é adequado a ser um Comando Regional. Já a Madeira tem um melhoramento, de facto, o Comando Regional é um edifício ainda que tenha algumas fragilidades também, às vezes na perspectiva da construção mal feita, mas a nível de dimensão e de condições de trabalho, supera de longe o Comando Regional dos Açores. Na Graciosa, por exemplo, a PSP fez obras no edifício. A divisão da Horta também, as instalações são novas. É assim, nós reconhecemos que tem havido algumas renovações. O problema é que, ainda assim, quando se acaba de renovar algo, está algo que foi renovado há muitos anos atrás já a começar outra vez a ficar fora para terminar. Dizer, por fim, que é muito importante este grupo de trabalho, que os senhores deputados que estão aí presentes e que demonstram ter interesse nos problemas dos profissionais de polícia deverão ser louvados por nós todos, profissionais de polícia, e eu lamento que nem todos os grupos parlamentares estejam presentes e que no dia de hoje só estejam 2 grupos parlamentares. Isso também é importante dizer para quem é polícia estar hoje a ver, saber quem é que se preocupa com os problemas da polícia. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu, antes de voltar a agradecer a sua disponibilidade e a presença do Sindicato Nacional da Polícia, também acho que devo de fazer aqui uma referência
à circunstância que muitas das vezes quem está de fora não tem conhecimento da forma como decorrem os trabalhos parlamentares e muitas vezes, e agora especialmente fruto desta nova conjuntura do Covid-19, tem havido uma calendarização por vezes simultânea de várias audições, o que muitas das vezes não permite que todos os grupos parlamentares possam estar presentes e possam acompanhar as reuniões, como é o caso desta reunião hoje, onde na verdade chegou a estar online o deputado Manuel Pureza da parte do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que também comunicou aqui aos serviços que teria que se ausentar porque teria que estar presente e enviou até inclusivamente um e-mail dando conta que não poderia acompanhar a reunião até o fim e dar esta explicação que realmente muitas das vezes os grupos parlamentares não estão sempre presentes, não porque não queiram estar, mas porque fruto das calendarizações dos trabalhos aqui na Assembleia simultâneas não têm essa possibilidade e portanto gostaria de fazer esse esclarecimento porque acho que é um esclarecimento que é de toda a justiça fazer e portanto também dar essa explicação pelo facto de só ter estado presente do princípio até ao fim nesta audição o grupo parlamentar do PS e o grupo parlamentar do PSD. Mais uma vez agradecer a sua disponibilidade para voltar a participar neste grupo de trabalho. Da parte do grupo de trabalho nós estamos obviamente sempre disponíveis para ouvir as vossas preocupações, estamos também disponíveis para receber eventuais documentos que nos queiram fazer chegar e obviamente tenho a certeza que vamos muito em breve voltar a ter uma nova reunião para perceber o ponto de situação destes assuntos que agora nos fizeram o favor de levantar e portanto agradecer mais uma vez a vossa presença e manifestar da parte do grupo de trabalho toda a nossa disponibilidade para continuar a ouvir aquelas que são as vossas preocupações. Muito obrigada. Senhora Coordenadora, se me permite, só porque eu tinha aqui o papel e não tinha lido, só em menos de um minuto dar-lhe resposta a 3 perguntas que me tinha feito e que eu não respondi, peço desculpa por isso, se me permite isso. Basicamente, de facto, o suplemento de patrulha está a ser fracionado e, de facto, a lei não prevê isso. Portanto, é uma ilegalidade que, de facto, é uma ilicitude que está a ser feita. A Polícia Municipal de Lisboa e do Porto, de facto, por força da alteração da lei sindical, viu-se quase praticamente privada de representação sindical ao ter quem lute pelos seus direitos e que, de facto, no caso dos chefes de polícia, há chefes de polícia há mais de 20 anos no último índice remuneratório e que não vêem qualquer expectativa de promoção porque, de facto, criou-se o posto de chefe principal e de chefe coordenador, tal e qual como nos agente coordenador, mas são postos meramente simbólicos porque a bolsa e vagas para esses postos é tão diminuta que não permite as pessoas ascenderem na carreira. E com isto agradeço-lhe e mais uma vez. Muito obrigada. Nós agradecemos também o seu cuidado em responder a todas as questões que foram aqui levantadas e mais uma vez obrigada pela vossa presença e pela vossa disponibilidade. Vamos continuar de forma muito breve, passar ao ponto